Boa noite. Começa agora o seu programa Contexto, que vai ao ar todas as terças-feiras pela sua rede Cidade Livre e Comunicação Comunitária. Você pode também assistir esse programa através da rede mundial de computadores e reassisti-lo ou assisti-lo no momento que bem lhe aprouver pelo nosso canal no YouTube. Nós estamos recebendo hoje o editor de política do jornal Cidade de Rio Claro, Antônio Arcângelo. Seja bem-vindo. Obrigado pela oportunidade. Arcângelo, a gente já começou pela primeira resposta dele, que ele é um jornalista objetivo de poucas palavras. Arcângelo, você tem a função dentro do maior jornal de Rio Claro, o jornal Cidade de Rio Claro, que é o jornal de maior circulação, de cuidar dos assuntos que envolvem a política rioclarense. Você se sente confortável nessa posição? Como que você, assim, qual o balanço que você pode fazer da política de Rio Claro hoje, ocupando o papel que você ocupa dentro do jornalismo local? Bem, então, na verdade nunca imaginei que estaria ocupando esse espaço hoje no maior jornal aqui da região, né? Mas quando você pergunta se se sente confortável, acho que acredito que sim, mas muito do idealismo que você acaba tendo durante seu amadurecimento político, da adolescência, você acaba deixando um pouco de lado quando começa a conhecer como que funciona o campo político, né? O campo político ele tem regras próprias, é muito diferente do campo social e às vezes até mais franco quando se faz um acordo, etc. Isso tanto aqui em Rio Claro, no governo, na esfera estadual, na esfera federal. Isso acho que é a grande questão para a população entender, porque daí você começa a fazer um paralelo que é o seguinte: um dia o campo social será igual ao campo político? Eu acredito que não, eu não tenho essa utopia, entendeu? Porque a rede social ela faz esse tipo de, mesmo que indiretamente faz esse tipo de enfrentamento, né? Porque a população quer que o campo político seja igual ao campo social, então é bem complicado. Eu vejo assim, você sabe, eu já fui também editor de política do Cidade, fui do Diário, você também já foi, e o que poucas pessoas entendem na nossa profissão é que nós somos jornalistas, mas que jornal tem dono, né? Você sabe disso, eu sei disso, e as pessoas às vezes confundem o jornalista com o jornal, e isso é meio complicado porque você pode perfeitamente ter opiniões diversas, dado o jornal, e estar trabalhando no jornal porque é o teu ganha-pão. Agora, quando eu falei de se você se sente cômodo, talvez não tenha sido em relação ao jornal, tenha sido em relação à política de Rio Claro. Né? A política de Rio Claro é uma política que ela é meio estranha, ela só é política, no meu entendimento, para valer de 4 em 4 anos na hora da eleição. Acabou a eleição, parece que os grupos se acomodam e esperam a próxima eleição para poder tentar ganhar a eleição e não discutir um projeto para a cidade. É isso mesmo? Sim, é isso mesmo, mas eu não acho que é uma característica de Rio Claro. Acho que acontece isso em outras câmaras, em outros executivos, e existe uma pressão que está acontecendo de um tempo para cá de que a gestão pública seja diferenciada em relação a isso que você está me mencionando. Mas realmente a política... É como eu falei, quando você fala do que você imagina ser a política e começa a ver como que a política é na prática, você entra em confronto no primeiro momento e depois começa a entender que nem tudo são flores, né? Então, a demanda por serviços públicos vem crescendo, vem sendo aprimorada e isso exige gestores, né? Exige um novo político, que às vezes algumas pessoas ainda não entenderam isso. Isso não vai ter como parar. A pessoa pode ter ganhado 2 eleições, 3, mas essa tendência acho que vai... Aí nós podemos discutir se essa tendência é boa ou não, né? Sobre eleições a gente vai se aprofundar nos próximos blocos, até que tem uma pesquisa do Jornal Cidade, 2 pesquisas, aliás, para a gente comentar. Agora, eu gostaria que você fizesse assim, como jornalista e como cidadão, como é que você avalia o trabalho da Câmara Municipal e dos vereadores de Rio Claro
vamos dizer, nesses últimos 4 anos, você está lá no Jornal Cidade, pelo menos há esse tempo já, não é isso? Eu acompanho de perto desde 2007. Exatamente, então você tem um bom balanço. Eu tenho um balanço, quando eu saí do cenário, você entrou, então eu acho que você tem um balanço que para mim, inclusive, vai ser útil para mim ver se as conclusões que eu tenho chegado são corretas ou se eu estou sendo um pouquinho nervoso com os meninos, entendeu? Então, se for comparar a legislatura, onde tinha figuras como Valdir Andretta, Sérgio Carnevale, com a atual, é meio complicado, no meu ponto de vista, não fugindo da pergunta, falar quem é melhor ou ruim. E mais uma coisa... Quem é melhor ou ruim é ótimo. Não Foi é? um ato falho perfeito. Não é? Isso. E mais uma coisa que tem que ficar clara é a seguinte, a Câmara Municipal, apesar de ter alguns vícios de como se chega ao poder aqui, tanto no município quanto em outras esferas do poder, né? Mas ela não é uma parte alien, não é uma coisa que vem de fora do planeta, se instala na cidade para salvar a cidade. Então eu sou muito mais daquela teoria de que a Câmara é reflexo da população. Certo, mas e o trabalho que é desenvolvido pela Câmara, como você avalia? Por exemplo, eu avalio que não tem trabalho. Ponto. Ponto. E quando isso tem trabalho, nome, eles pedem vista de 120 dias, que é para não ter trabalho. Veja bem, não é que não tem trabalho, que eles não fazem nada, mas eles perdem tempo fazendo coisas que não é da sua competência. Tipo? Por exemplo, desde 2007 eu não vejo uma Câmara fiscalizar o Executivo. Ponto. Isso aí, para mim... É aquilo que eu talvez tenha dito com outras palavras. Assim, na verdade, tem situação e oposição na hora da eleição e depois se acomoda e vai discutir quem é situação e quem é oposição só depois, quando começa a chegar perto da eleição, aparece quem é a situação. Até porque quem vem muito cantando de galo, historicamente, eu vejo, pelo menos desde 2007, essa pessoa ela acaba sendo execrada do poder. E pelos demais. É todo um jogo aí, né? Ambiente corporativista. Sim. Né? Então não tem como eu falar assim para você hoje, ou para quem está assistindo, eu vou entrar na Câmara e vou mudar isso, aquilo. Não é assim que funciona. Tem que chegar quietinho, ver como é que funciona a estrutura. Eu sempre uso o exemplo do Pereira, né? O Pereira, para mim, é um... Não, o Pereira é o decano da Câmara Municipal de Rio Claro hoje. E sabe muito bem como que funciona essa relação. Não estou falando se ele é o melhor ou o pior. E como não funciona, inclusive, também. Né? Sim, e como não funciona também. Deixa eu dar uma olhada no nosso reloginho aqui. Você acha que é função mesmo de vereador ficar indicando tapa-buraco, onde tem que cortar mato, etc., coisa e tal? Você acha que, inclusive, isso é uma coisa que, numa gestão séria, pode ser levado em conta? Porque, por exemplo, assim, eu fico pensando, se o prefeito resolver atender os pedidos dos vereadores de tapar buraco, a equipe um dia está num lugar, outro dia está no outro lugar. Eu entendo que esse trabalho de tapa-buraco você concentra num lugar e faz o serviço, ou então você fica que nem barata tonta pela cidade. Você acha que isso é função do vereador? De ficar mandando recadinho para o prefeito de que tem que tapar onde? Não? Bem, eu acredito que não seja a função do vereador. Né? Como eu falei, se tivesse se ocupando na função de fiscalizar o executivo, não teria tempo para fazer isso. Só que, se não fizer isso, não se reelege. Você acha que então que o problema do fisiologismo é um problema que vem de fora para dentro? Ou seja, você está dizendo que a culpa é da população. Em último caso, é a população que está culpada. Porque, por exemplo, até quando nós entramos no assunto de Rachid, por exemplo, hoje um gabinete de vereador ele tem que oferecer caminhão de terra, tem que oferecer isso desde a época do irmão do Julinho. E se não fizer isso... Se não fizer isso, está fora, porque a pessoa vai bater no gabinete do lado. Sempre vai ter algum vereador que vai fazer isso. Então, é complexo essa situação, né? Ou seja, ou está no jogo ou está fora. Certo. Você conhece hoje um dos vereadores que se elegeu por fiscalizar o executivo? Eu nunca não vejo em 2007. Não, mas aí que está. Eu acho que isso tudo, e a gente vai entrar nisso agora, que vai ficar já para você responder no próximo bloco, é o seguinte, de cabo a rabo, a gente está olhando para o governo federal, os problemas que vive, o governo estadual, a Assembleia, a Câmara dos Deputados, o Senado da República, a Câmara Municipal, o prefeito de Rio Claro. Sem reforma política, o Brasil sai do buraco em que se meteu? Mas isso você vai responder para mim no próximo bloco.
Tá vindo saber tudo que rola no mundo da bike, então se liga no De Bike TV. Toda semana trazendo notícias e informações fresquinhas do mundo da bike pra você. E você pode participar enviando o vídeo do seu pedal. Bike! Olá galera, é isso aí, Esporte Livre. Toda sexta-feira eu espero você aqui na TV Cidade Livre pra gente falar de esportes, basquete, vôlei, futebol, Campeonato Paulista, Velo, Rio Claro e muito mais. Toda sexta-feira aqui na TV Cidade Livre em 2 horários, ao 12h30 e 7 da noite. E também na internet redecidadelibre.com.br. Vem com a gente, Esporte Livre! E estamos de volta com o seu programa Contexto, que vai ao ar pela Rede Cidade Livre Comunicação Comunitária. Nós estamos recebendo hoje o editor-chefe de política do jornal Cidade Rio Claro, Antônio Arcângelo. Editor-chefe não, né? É que na verdade era um termo que existia antes e ficou, eu acho que grudado no meu próprio ser. E me desculpe, o editor de política do jornal Cidade de Rio Claro, que deve ser o chefe, inclusive, porque não deve ter mais do que 2 ou 3 jornalistas na história cobrindo política no jornal Cidade de Rio Claro. O Arcângelo, a crise política e a falta de foco, de saber o que cabe a cada qual nesse latifúndio, não é uma coisa que está vindo do governo federal até assim, da Câmara dos Deputados até a Câmara dos Vereadores. Assim, você acha que alguém consegue governar o país com 38 partidos políticos funcionando? Não consigo e acredito que a própria Constituição de 88 criou esse embaraço, né? Porque foi a Constituição foi escrita todo num arcabouço parlamentarista e na hora de colocar a cereja no bolo eles viram que não iam conseguir, escolheram o presidencialismo, a população escolheu, diga-se de passagem, e aí ficou um monstrengo, né? Ficou um escopo jurídico parlamentarista, né? E o presidencialismo, que virou presidencialismo de coalizão, né? Que na verdade, o Arcângelo, todo mundo acha que quem inventou o presidencialismo de coalizão foi o Lula. Não foi. Foi o Fernando Henrique que governou com o DEM, que governou com a direita, etc, coisa e tal. Não tem como fugir disso também. Num ambiente muito mais favorável, porque não tinha ainda aquela tropa das pessoas que resolveram criar partido para chamar de seu, né? Sendo que, e o que é pior, grande parte desses partidos tem um lastro na religião, em igrejas evangélicas, pentecostais, o que é um assunto terrível, misturança de política com religião, no meu entendimento, só pode dar problema. Eu também sou adepto ao Estado laico, não tem como... Não dá para governar. Agora nós tivemos a ampliação do número de vereadores na Câmara. Não sei qual que é a sua opinião. Se foi bom ou ruim para a cidade aumentar o número, gostaria de saber. Seja como for, está aprovada. Como que o Arcângelo vê que pode ser a próxima Câmara Municipal, com 19? Vai ter mais diversidade? Vai ser uma Câmara mais preparada? Pelo que o Arcângelo está esperando da política que vem aí pela frente, como é que você acha? Bem, eu acredito que deveria ter aumentado para 21 cadeiras. Para 21? No limite. Na verdade, existe a confusão de que o Executivo e o Legislativo contribui para uma resistência do aumento do número de vereadores, né? Mas ali é a Câmara dos Homens Comuns, né? Onde a população se vê representada é a Câmara, não no Executivo. Então a Câmara existe para conter os excessos do Executivo. Só como nós estamos mencionando aqui, muitas das vezes o vereador não sabe o papel dele e muitas das vezes o prefeito utiliza a Câmara como um latifúndio, um puxadinho dele. Então acho que precisa ter... Você acha que nessa gestão aconteceu isso, por exemplo? Muito, muito. E isso não como você falou do Lula e do FHC, isso não é coisa do Otimar Onevores Júnior. Isso vem com o tempo e não tem como governar se for o contrário. Então precisa passar por uma reforma, precisa se decidir se vai ser parlamentarismo ou não, e precisa criar a cláusula de barreira, acho que foi uma grande sacada em relação ao número de partidos, né? E agora também o financiamento público. É que a cláusula de barreira, apesar de ela ser uma coisa justa e legal, no caso brasileiro, no momento que tentaram criar lá atrás, era realmente uma tentativa de
colocar uma pedra em cima de alguns grupos que não interessavam. Eu falo agora, né? Nem tipo assim, não, na primeira tentativa, agora atrás, você acabava com o PCdoB, com o PV, na verdade você acabava com os partidos ideológicos e deixava a bandalheira, desculpa, porque eu acho que os grandes partidos, e daí inclusive o PT sofreu do mesmo problema que o PSDB. Assim, eu costumo falar que são faces da mesma moeda. Não, cresceu, e daí, hoje eu vejo posições de deputados sociais-democratas que assim, na Áustria, o cara da extrema-direita lá, que quase ganhou a eleição ontem, ele não tem coragem de assumir publicamente, porque senão a população... E para prefeito, Arcângelo, o Jornal Cidade fez uma primeira pesquisa e, para mim, foi uma pesquisa que não me surpreendeu em nada, né? Eu estou acompanhando o jogo. Você acredita que, diante do quadro colocado de fragmentação de pequenas candidaturas, inclusive da candidatura oficial, que aparece como uma candidatura nanica na pesquisa, você acredita que existe algum espaço para reverter essa tendência que coloca o Juninho da padaria sentado na cadeira de prefeito a partir do dia 1º de janeiro? Primeiramente, só ganha eleição depois do resultado da urna. Não. Então, isso tem que estar bem claro, porque tem alguns pré-candidatos que já estão considerando chefe do executivo e tal. Isso, a história de Rio Claro mostra que não é bem assim, né? Nós estamos falando de um prefeito que vem em 5% numa pesquisa e reverteu contra um ex-prefeito que tem uma margem depois segura de ter ganhado voto, né? No susto do mesmo ex-prefeito antes. Sim, Então, agora acontece o seguinte, existem algumas mudanças, como a diminuição do tempo de campanha e o financiamento público, que vão colocar alguns obstáculos para aqueles que estão achando que vão conseguir dinheiro de empreiteira e tal, para conseguir ficar conhecido na periferia, principalmente. Então, essas duas tendências prejudicam aqueles que são desconhecidos. Entendi. Então, o esforço comunicacional daqueles que se lançam candidatos e não são conhecidos da população será bem... como é que eu posso dizer, complexo. Não vai ser tão fácil como estão imaginando, não. Aliás, o Arcângelo, é uma coisa que eu estou muito curioso para saber como é que vai ser a campanha. Porque, por exemplo, assim, eu conversei recentemente com o presidente nacional de partido, eu vou falar o nome, o Pena, que é presidente do meu partido, eu fui da nacional do PV, continuo tendo amizade com o Pena. Aliás, continuo filiado no PV de Atibaia. E eu perguntei para o Pena, falei, e aí, Pena, como é que vai dividir o dinheiro do fundo partidário? Porque, teoricamente, é só esse dinheiro que existe. E as pessoas olham para... as doações físicas, né? E as pessoas olham para aquele valor que aparece na Folha, no Globo, aquele valor inteiro, e esquece que vai ter que dividir, teoricamente, para 5 mil municípios e para não sei quantos mil candidatos a vereador. E não vai ser isso que vai acontecer, porque os partidos vão ter que apostar as fichas em algum lugar. Então, vai ter lugar... que alguns partidos não vão ter um tostão para fazer campanha. Ou eles vão fazer finanças próprias, né? Ou eles não saem do lugar. Como é que você imagina esse quadro? Você acha, por exemplo, que isso... Eu acho que isso, por exemplo, vai favorecer... Quem já está no poder já é conhecido. Não só isso. Vai favorecer que os partidos políticos, ou eles sejam partidos políticos de verdade, eles funcionem enquanto partido político, ou eles deixem de existir. Você está entendendo? Bem, se me permite, a gente tem que colocar mais um ingrediente nesse caldeirão. Pois não. Que é o fato da contaminação da pauta municipal com a pauta federal. Certo. Quem acha, e eu já ouvi algumas pessoas falando que não vai ter essa contaminação, está muito enganado. Certo. E aí nós podemos discutir depois, no próximo programa, se você concorda ou não com essa nós temos mais 2 blocos ainda, nós vamos discutir isso. Isso é importantíssimo. Mas vai ter essa contaminação em que quem tem ligação hoje com o Partido dos Trabalhadores vai sair atrás e vai ter uma resistência muito maior. E principalmente em Rio Claro, que é uma cidade conservadora, historicamente falando, né? Certo. E essa questão que você menciona eu não acredito que vai acontecer uma revolução dentro dos partidos, quem é partido de verdade vai continuar e quem não é vai... Mas você está dizendo que então não temos solução para o Brasil. Porque dessa mini reforma que foi feita, não. Não, mas aí que está. Eu acho que chegamos num ponto que não tem mais jeito. As maiores entidades, as mais respeitadas entidades do Brasil, a CNBB, a OAB, que já não é tão respeitável como foi algum dia depois dessa vexame que ela
fez agora. Mas, enfim, as maiores entidades, o Fórum Nacional de Democratização das Comunicações, o BE, o Cineasta, ele já está todo mundo convencido de que sem reforma política não tem Brasil. Porque ninguém governa, sem corrupção pelo menos, não governa o país com 38 partidos. Isso é, né? Agora, vamos voltar para o local. Eu te perguntei assim, você acha que existe alguma possibilidade de reversão, né? Mesmo assim, o quadro é desconhecido, nós não sabemos o que vai ser a campanha, não sabemos mesmo. Você acha que existe um espaço de reversão dessa distância que tem o Juninho dos outros? Existe pelo fato de que a população quer um gestor público. Agora, eu não sei se hoje o vereador João Teixeira Júnior, ele tem esse rótulo. Então vai competir a campanha dele a entregar essa imagem que ele pode vir a ser um gestor público. Isso pode dificultar a campanha dele. Certo. Porque isso está claro. Quem não for, e por outro lado, o candidato hoje que se diz pré-candidato oficial, ele tem bem mais essa figura de gestor público, só que pesa contra ele o desconhecimento. Então, é o pericinoto. Se num debate, esse é o pericinoto. Sim, se num debate você perguntar para o João Teixeira Júnior o que é um plano plurianual, ele cai. Se você perguntar para o candidato do governo onde é a Vila da Paz, ele cai porque ele não conhece a cidade. Então, esses são os dois, sem mencionar outros pré-candidaturas, então são os dois extremos, né? E você acha que você concorda com a avaliação de alguns partidos políticos que poderiam, inclusive, criar esse espaço, mas estão desistindo disso? Você acha que não existe a possibilidade de uma terceira via em Rio Claro? Não, em Rio Claro não existe, isso é utopia. Não, porque na hora... Eu vou te fazer uma provocação, que vai te botar um pouco em saia justa, porque vai envolver o teu patrão. Sim. Você acha que se realmente um político da qualidade do Lincoln Magalhães, com a experiência que ele tem em gestão pública, com o avião que ele sempre foi, do ponto de vista da articulação política que ele sempre teve, amadurecido depois de anos distantes do poder. Você acha que se ele botar o bloco na rua, não tem chance dele dar uma revirada na bagunça toda que está colocada aí? Bem, eu acredito que tem chance sim. Acho que a eleição que se aponta... Bem, eu não sei se ele vai ser candidato, nunca conversei com ele sobre isso. Não, eu conversei e sei que não, mas é uma pena. E até, ao contrário do que muitas pessoas falam, nunca fui censurado no Jornal Cidade. Ao contrário de outros veículos que eu já trabalhei, e que tinha reuniões e direcionamento e tal. Lá, 4 anos, nunca houve isso. Certo. Mas hoje o cenário é para um perfil conservador, com experiência e com propostas claras, né? Pois é. Isso não só em Rio Claro. Acho que essa vai ser a tendência dessa eleição. Certo. Nós estamos chegando no final do segundo bloco e depois de você concordar publicamente que tem, sim, um espaço para um terceiro nome, que pode inclusive não ser do Lincoln, eu quero te dizer o seguinte, e a avaliação do governo municipal, que apareceu na pesquisa do Cidade? O Du, inegavelmente, fez uma revolução em termos de obra, principalmente de mobilidade na cidade. Eu reconheço isso. Por que essa avaliação é tão ruim dele? Mas isso você responde para mim no próximo bloco. As novidades da informática aqui na sua televisão. Quem assiste ao Hard Software fica por dentro dos lançamentos de jogos para PC com Anderson Cardoso. Quem assiste ao Hard Software consegue assistência técnica gratuita com Dr. Hardware, Rodrigo Nascimento. E quem assiste ao Hard Software não tem tilt, pois recebe as dicas de Ayrton Guerra. Eu sou Wellington Marçal e este é o Hard Software, seu link com a tecnologia. Estamos de volta com o seu programa Contexto pela Rede Cidade Livre. Eu quero lembrar aos telespectadores que no próximo mês de junho, além do aniversário de Rio Claro, também é o aniversário da Rede Cidade Livre Comunicação Comunitária e que, nesse sentido, nós estamos preparando uma bela programação em comemoração ao aniversário da cidade e também
ao aniversário da TV comunitária, que, graças a Deus, está cada vez mais forte em nossa cidade. Eu estou recebendo aqui o jornalista do jornal Cidade de Rio Claro, e cada vez eu diminuo o cargo dele, Antônio Arcângelo, porque eu vou ficando mais amigo, a coisa fica mais fácil. Antônio Arcângelo, e eu te perguntei, Arcângelo, eu não considero que o governo do Altimari seja uma tragédia. Eu não acho. Acho que teve muita coisa boa que ele fez, etc. coisa e tal. E também não acho que, como é a tese que ele defendeu na nota pública, que todo o desgaste que ele está tendo e que apareceu na pesquisa do jornal Cidade de Rio Claro venha por conta da Dilma, do Temer, da política nacional do antipetralha. Né? Porque Rio Claro já era conservadora quando ele foi eleito. Sim. Então, tem umas teses... Nós só estamos vendo a cara da direita de Rio Claro, porque antes ela era escondida, mas essa direita já existia. Né? Ao que você avalia que, então, se não é essas duas coisas, aonde a administração atual peca e errou muito? Na verdade, assim, existe sim um peso, na minha opinião, não do jeito que ele mencionou na nota. É um peso político pelo desgaste com a classe política. Como um todo. Sim, e também um desgaste pela bandeira que ele levanta, de que essa bandeira de centro-esquerda. Certo. Como nós falamos no bloco passado, um pêndulo mudou de direção. Certo. Então aquela pauta progressista, não sei se é assim que eu posso afirmar, que existia antes, com toda essa situação que aconteceu, eu acredito que mudou o pêndulo para de centro à direita. Então são dois desgastes aí. São desgaste por ele ser político e desgaste por ele defender essa pauta centro-esquerda, inclusive defendendo a tese do governo federal, né? Defendendo até em momentos que nem o próprio padrinho político dele, que é o Michel Temer, defendeu mais. Então hoje ele tem essa coerência política, né? Só um detalhe assim, que seja dada justiça para isso. O Du tem uma luz própria, tem uma história própria, apesar de ser próximo ao Michel Temer. Assim, eu jamais taxaria o Michel Temer de padrinho político do Du. Eu posso falar que ele sempre utilizou esse termo, o Michel Temer é o facilitador do no governo federal. Quando eu falo padrinho, é que ele mesmo já usou esse termo, o próprio prefeito, né? Agora eu acho que ele não está querendo usar mais muito. Agora não é mais conveniente. Porque ele sabe que a história política dele é maior do que a do Michel Temer. Numa altura dessa é maior, pode ter certeza disso. Eu também não tenho essa certeza. Eu tenho, absoluto. Eu não queria entrar para a história com um carimbo de golpista, mas nem... Até pode não ser, eu acho que mas pode até não ser, mas que ele já entrou para a história com o carimbo de golpista, você é jornalista, você sabe? Isso ele não apaga nunca mais. Né? Então, além disso... o prefeito, por um discurso político eleitoral para o grupo dele, ele sofreu na pele o desgaste de manter o grupo unido. Por que eu falo isso? Porque em muitas oportunidades e outras cidades da região adotaram o discurso eleitoral de redução da máquina pública como um dos possíveis, uma das possíveis soluções para a política. Ele não. Ele se manteve fiel ao grupo que elegeu, certo. Manteve fiel até hoje. Os cargos, e isso gerou também um discurso contra tudo que ele fez para a cidade. Você não acha que, e eu já cheguei a comentar, não cheguei a comentar com o Du, porque faz tempo que eu não converso com o Du, mas já comentei com várias pessoas. Você não acha que o grande problema da administração municipal é a falta de unidade, exatamente, a falta de unidade, e que talvez o problema não seja o cargo, mas seja as pessoas que estão nos cargos? Assim, pessoas que seriam certas em alguns lugares foram colocadas em outros, pessoas que não dariam certo em lugar nenhum estão colocadas no lugar, porque assim, eu acho que esse discurso de redução da máquina é legal. Não, é legal, mas não do ponto de vista que se coloca, porque assim, eu costumo dizer que se eu fosse prefeito de Rio Claro, eu governava com 30 cargos de confiança de fora da prefeitura. Os outros cargos de confiança eu até mantinha, porque não vai resolver o problema da prefeitura o valor que é dado para esses cargos de confiança. E eu acho que é pouco, inclusive, o valor que é dado para esses cargos pela responsabilidade que deveria ter. Se tem ou não tem é outra coisa. Porque eu lembro que na minha época de prefeitura, eu ficava 24 horas por dia à disposição da prefeitura. E ficava. E trabalhava às 11 horas da noite, meia-noite, a hora que precisasse. Assim, será que não é
a má gestão do funcionalismo público que está pegando, Du? Porque assim, eu vejo uma insatisfação no funcionalismo público, e eu conheço bem o funcionalismo, né? Enorme. Como que você avalia essa relação do Du com o funcionalismo público? Primeiro, eu estou tendo a oportunidade de fazer um curso de administração pública pelo Senado Federal, pela Rede Saberes, e hoje fica um pouco mais claro para mim como é que, às vezes, é complicado afirmar assim, a redução de secretaria vai gerar economia. Né? Existe um problema trabalhista, primeiro, a máquina pública municipal é uma máquina inchada, né? Só que a demanda por serviços públicos cresce, ainda mais com a passagem de pessoas da classe D e E para C. Então a prioridade do eleitor muda, e para atender essa mudança você vai obrigatoriamente tem que ter serviços públicos de eficiência, né? E para isso você precisa aumentar o número de funcionários, ou entregar para a iniciativa privada. Eu acho assim que o problema vou dar a minha visão para você. A máquina pública de Rio Claro, ela não é inchada, ela é inchada, ela tem gordura para cortar em alguns lugares e em outros só falta. Por exemplo, educação, se a prefeitura for cumprir a lei que está de pé, que tem que dar aula de música nas escolas, é mais 20, 30, 40, 50 professores que você tem que contratar. Sim. E é lei. Ou seja, é um direito adquirido da população. Você está entendendo? Agora, aí passa pela reforma do Pacto Federativo, passa pela reforma tributária, como que a pauta nacional está ligada com a municipal, e passa pela competência do gestor público, que muitas vezes a pessoa senta na cadeira de prefeito e não sabe nem os princípios da administração pública. Então, agora, o Du, desse ponto de vista, ele é um gestor interessante, porque ele é um gestor que desde o primeiro dia ele tinha noção de que se ele não conseguisse grana fora de Rio Claro, ele não governava, ele não fazia, ele podia até fazer o dia a dia ali da prefeitura, etc, coisa e tal, ou ele teria que fazer um aumento brutal de impostos em Rio Claro, que em certos momentos eu acho que tem que ter, porque a especulação imobiliária. Não dá para a prefeitura viver de IPTU mais. Exatamente. E por isso que, de vez em quando, eu lembro do Lincoln, que o Lincoln é um as dessa história da reforma tributária. Sim. E da reforma municipalista, do Pacto Federativo. Agora, você não sente a mesma coisa que eu sinto do funcionalismo municipal? Uma rejeição muito grande ao governo, as chefias que foram nomeadas pelo governo. E eu acho que não é porque o cara é do PT, porque assim, sabe, ou do PMDB. Não, em relação a essa questão, primeiro o Otimário foi muito mal servido na Câmara em relação a líder de governo. Certo. Tomou pancada quando não era para tomar, e depois para apagar o incêndio houve um desgaste maior. Certo. Essa situação do 1% que foi agora, isso aí é um fato político que ele não vai ser difícil ele se livrar dessa situação. Pode até ter racionalidade de justificar 1%, mas a força midiática disso daí... Não. E depois o papelão dos vereadores na Câmara... Eu já fiz várias conjecturas sobre o quê, porque assim, o Du Otimário que eu conheço como político não teria cometido esse erro. A não ser que ele queira ter cometido esse erro para, na boca do processo eleitoral, ele mandar o negócio para ver, eu quero saber quem está comigo e quem não está comigo de uma vez nessa história. Eu acho que foi mais ou menos por aí. Porque o erro é tão grande do ponto de vista de comunicação... Sim, então, mas esse não é um único erro. Se você pegar os dois mandatos dele, essa relação passa por esse crivo de pessimismo do funcionalismo, por situações que poderiam ter sido evitadas. Ele sofreu uma greve de um sindicato que não tem a unidade dos servidores, um sindicato desgastado. Isso até cria um certo... o sindicato não gosta quando afirma essa situação, mas isso é nítido. Se você perguntar de cada 10 servidores municipais, 8 não gostam da atual diretoria do sindicato, apesar de ninguém faz nada, né? Ninguém faz nada. Então eles conseguiram ter uma greve de um sindicato que é rejeitado pela classe trabalhista municipal, que foi uma das maiores greves da prefeitura. É que eles aprenderam uma lição no governo do Cláudio, o sindicato aprendeu uma lição, que ele veio trabalhando essa lição, porque historicamente só quem teve poder de fazer greve em Rio Claro foi o pessoal do DAI. Como é que o Cláudio evitou a greve do DAI? Não sei se você estava aqui, você lembra. Ele mudou o gabinete dele para dentro do DAI, e foi conversar com os funcionários dentro do DAI, foi tentar explicar, parará, e quase teve greve, mesmo assim. O Du tem lá o Geraldinho lá e... Tem um fator aí. Né? Hoje,
eu tiro esse poder do DAI, porque foi sucateado, tu não sabe disso, pela educação. Então foi lá que o Du perdeu a eleição. Não é a eleição, que ele não perdeu A força a eleição. dele. Ele perdeu a força, perdeu a administração agora de péssima ou ruim, né? Certo. Então foi lá. Nós temos lá uma gestora que podemos questionar N fatores, né? Nem vou entrar aqui no mérito, acho que é desleal fazer isso, até que ela não está presente, da Heloísa, da professora Heloísa. E a situação também do diretor lá, que é o Catalão, e até o próprio PT lá fez manifestação na Câmara Municipal criticando esse diretor. Eu moro na frente do lugar que o Catalão comanda. E todo dia eu sou obrigado de madrugada. Eu vou falar, viu, Catalão? Desculpa, você é meu amigo, mas foda-se. Eu não tenho nada contra. Desculpa do palavrão, mas é verdade. Todo dia de madrugada toca o maldito do alarme. Choveu, bateu um vento. E eu falo, Catalão, pelo amor de Deus, eu acordo todo dia de madrugada. E não resolve, Então você veio do que você está falando. A ineficiência da gestão na parte de educação. Hoje nós temos um orçamento de 139 milhões para a educação, dá quase 4 milhões por escola atendida pela. Daí tem a questão do salário, que ele fala que gasta 89% desse valor com o salário. E daí o pior que é verdade, viu? Só que o pouco que sobra é mal administrado. Entendi. Nós temos hoje escola que reclama de falta de vigia, já teve problema com falta de papel higiênico, já teve problema com N fatores. Situações que eram para ser administradas internamente. Não, e que não tem motivo para existir, inclusive. Falta de papel higiênico. Então, ou seja, ele criou essa resistência, principalmente no setor da educação, que é um setor autônomo, acho que da prefeitura, e isso reflete diretamente. Na prefeitura ele perde com o pessoal da educação, e na sociedade ele perde com o pessoal da saúde, é isso? Sim. Ele perde na saúde. Apesar que eu considero que a saúde hoje, a administração do prefeito é 1000% melhor do que foi deixado pelo antecessor. Certo. Isso tem que ser mencionado. Certo. Eu também considero o que não deve ser desculpa para o prédio da UPA com 3 anos de idade e está daquele jeito que está. Esse que é o problema. O problema é que a atual administração não enterrou o nevoeiro de vez. Tudo que faz compara. Foi 2 eleições ganhas, porque a população falou, nós não queremos ele mais. Então acabou a administração. Na segunda foi por WO, né? Sim, foi por WO. Podemos entrar, mas a questão é a seguinte, eles não deixaram para trás a sombra do nevoeiro. Certo. Alguma administração do nevoeiro foi péssima. A do Du é média. Certo. Só que agora nós temos que visar além disso. Certo. O que passou com o nevoeiro, passou. Você acha que, por exemplo, voltando à questão da candidatura oficial aí, você acha que, eu estava imaginando, diz que o PT não vai, é verdade, o PT não vai indicar nem o vice na chapa? Pelo acordo e pela decisão da Assembleia que eles fizeram, sim. A CNB perdeu, né, que era a corrente majoritária do PT. Não, mas o que eu estou ouvindo por aí é que dentro do PT ficou decidido isso, mas isso não foi discutido com o resto da frente. Porque é o seguinte... Sim, o que aconteceu é o seguinte, a CNB queria que o acordo fosse mantido, que é a corrente do Lula e tal, que é da Olga Salomão, que é que mandava no partido até então. Certo. Aí aquela reunião de estratégia eleitoral, o que significa politicamente? Que o PT aceita apoiar a sucessão do prefeito sem indicar nem cabeça nem pescoço, né? Nem prefeito e nem vice. Foi isso que saiu? A notícia que chegou para mim é que a secretária de Habitação estava indicada como candidata a vice. Ela está no PMB. Ela não está no PT. Não, nem tanto o Pericinoto saiu do PT, foi para o PROS e foi para o PMDB, e como a secretária da Habitação... Você acha que o grupo achou que vai dar certo a mesma estratégia? Porque essa estratégia de tirar o candidato a prefeito do PT e botar no PV foi com o Cláudio. Você acha que é essa estratégia que eles apostaram? Não tem como, até pelo grau de conhecimento que se tem dos candidatos, dos possíveis candidatos. Até porque o Cláudio também já era bem conhecido antes de... E eu falo mais, vão utilizar isso para derrubar as candidaturas. E não tem antídoto contra isso, porque a pauta federal vai contaminar a pauta municipal. Bom, nós estamos no final, indo para o último bloco, no final do terceiro bloco, e é disso que nós vamos falar então, que eu acho que é o que mais interessa para a gente, é um serviço que a gente pode prestar para a população. Você acha que é bacana essa contaminação? Você acha que isso ajuda a gente a construir uma cidade melhor, nós vamos sair de uma eleição melhor, sendo que em vez de a gente discutir a cidade, a gente vai ficar discutindo se o cara é petralha ou se o cara é tucalha, mas isso você responde no próximo bloco.
O Bate-Papo Cultural é um evento mensal realizado pelo Arquivo Público que promove o encontro entre pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento e a comunidade rioclarense. Todas as quartas-feiras, às 23 horas, com reprise sextas, também às 23 horas, você confere aqui na programação da TV Cidade Livre. Acesse nosso site e nos siga no Facebook para mais informações sobre os eventos e atividades realizados pelo Arquivo. As novidades da informática aqui na sua televisão. Quem assiste ao Hard Software fica por dentro dos lançamentos de jogos para PC com o Anderson Cardoso. Quem assiste ao Hard Software consegue assistência técnica gratuita com o Dr. Hardware, Rodrigo Nascimento. E quem assiste ao Hard Software não tem tilt, pois recebe as dicas de Ayrton Guerra. Eu sou Wellington Marçal e este é o Hard Software, seu link com a tecnologia. Tá vindo saber tudo que rola no mundo da bike, então se liga no De Bike TV. Toda semana trazendo notícias e informações fresquinhas do mundo da bike pra você. E você pode participar enviando o vídeo do seu pedal. Bike! E nós estamos de volta para o último bloco desse programa Contexto, que hoje recebe o jornalista Antônio Arcângelo, que é editor de política do jornal Cidade de Rio Claro. Arcângelo, a gente estava discutindo de uma maneira até meio caótica, isso talvez seja até bom, o quadro local de candidaturas, a administração municipal, a Câmara Municipal. Bom, enfim, nós estamos na boca de um processo eleitoral, pelo menos até agora está mantido, né? Eu tenho minhas dúvidas, inclusive, que se o agravamento das coisas lá em cima não pode provocar uma revolução nessa história, mas mantido, vamos manter o calendário, etc. Coisa e tal. Você está insistindo desde o começo de que você acha que o tema nacional vai ter um peso muito forte na próxima eleição municipal. Isso é bom? Não, logicamente isso é péssimo para a discussão, apesar que desde das eleições que eu acompanhei nunca houve eleição para debater proposta. A eleição aqui de Rio Claro sempre foi uma eleição de baixa qualidade, sempre se procura o erro de um ou de outro, se vai privatizar o DAI, se não vai. A biografia. E daí a proposta que é bom nada, né? Certo. Por exemplo, ano que vem temos o plano plurianual do prefeito do Otimari que vai estar vigorando. Os candidatos sabem quais são os programas que vão estar vigentes, que não vão poder mudar, né? Certo. Então, o primeiro ano de cada prefeito é o que determina o prefeito anterior. Isso para manter as políticas, para não se cortar. E aí, os candidatos têm essa situação? Não. Agora, em relação a essa pergunta, é uma situação muito lastimável. Hoje, se você me perguntar qual a pessoa que mais conhece a gestão pública de Rio Claro, chama-se Olga Salomão. Tem chance de ganhar a eleição em Rio Claro? Não tem chance. Certo. Nem para vereador, eu acho. Para ser bem sincero. Certo. E para você ver, é um quadro de qualidade, não podemos aqui entrar em mérito de se é aquela proposta é certa ou não, mas é uma pessoa que conhece a máquina e não vai ser indicada e não tem chance nenhuma, certo, por causa da contaminação da Tem uma outra pessoa que conhece que a família disse para ele não ser porque ele está muito velho para ter injeção de saco, que é o Lincoln. O que eu espero é que esse período eleitoral ofereça um debate de proposta, que a popularidade não seja confundida com capacidade de administração. E você não acha, por exemplo, que nós, da imprensa, temos a obrigação de tentar fazer isso acontecer, o Arcanjo? Porque, assim, eu acho que, às vezes, a gente da imprensa, quando nos interessa, a gente vai firme e faz a coisa acontecer. Mas tem coisas que a gente fala assim, não é problema da gente, deixa a coisa rolar. Você não acha que, desse ponto de vista, da pauta da discussão da eleição, não é a imprensa que vai ter um peso grande para poder conduzir para isso ou para aquilo? E sempre será, por menos esses moldes que nós estamos, né? Compete sim a imprensa a melhorar o debate, né? Pautar o debate, por exemplo, da questão do plano plurianual que eu acabei de falar, da questão dos princípios de administração pública, que não dá para uma pessoa ser candidata hoje e não saber dos princípios de administração pública. Então, por exemplo, o princípio de legalidade, o gestor ele só pode fazer o que a lei permite.
É ao contrário do setor privado, que faz tudo aquilo que até onde a lei não permite. Desse ponto de vista, eu vou falar para você, eu não entrevistei o Perissinotto ainda, eu não tive a oportunidade, estou para entrevistá-lo, estou devendo essa para o Perissinotto, mas já entrevistei, por exemplo, o menino do PV lá, o Alcir, e o menino do PSOL, o tal do Irto. E eu achei eles, assim, bem até preparados para... Eles sabem, por exemplo, o que é o plano plurianual, eles têm uma noção de administração pública, que daí eu vou dizer uma coisa para você. Eu acho que talvez o Juninho, com 4 anos de vereador, não tenha, porque a praia dele é a praia... Massa Barro, né? Da população, etc, coisa e tal. Agora, infelizmente, a gente tem pouco tempo ainda para falar nesse programa. Estamos vivendo 2 grandes problemas na Câmara Municipal hoje. E eu gostaria de saber daquele que cuida disso para o Jornal Cidade, o jornalista responsável, como ele vê o desfecho dessas coisas. A primeira coisa é o seguinte, depois de todo mundo apostar de que o plano diretor, que poderia ser o único legado dessa Câmara para a população, ia ser aprovado, de repente, 100 e não sei quantos mil dias de vista, em nome de não sei bem o que, né? Não vai ser votado. E a outra coisa é a situação que está criada em relação aos subsídios das entidades culturais e... Na verdade, não são entidades culturais só, entidades sem fins lucrativos, que está criado na Câmara. Como é que você vê as duas situações e qual o desfecho? Começar pela última. Primeiro que, na situação que acontece em Rio Claro em subvenção, sou totalmente contra, inclusive subvenção até para Santa Casa. O provedor sabe, na minha opinião, sobre isso. Para se chegar à reforma gerencial, que é o que o Estado almeja, o Estado público, a máquina pública, precisa acabar com o patrimonialismo, precisa acabar com o favor político, precisa acabar com a subvenção dada em troca de encaixar 5 ou 6 pessoas de cargo de confiança, né? Então, essa nova lei da questão do chamamento de editais, veja bem, isso não significa que eu sou contra o repasse de dinheiro para a área cultural ou área de saúde. Não, sou contra dos modos que são utilizados até hoje. Inclusive, tem algumas entidades da cultura, por exemplo, que são as mais enraizadas, que elas têm solução, inclusive, para manter o subsídio, que é o caso da Sinfônica e da banda. As outras não tem, mas tem... A partir do ano que vem vai ser chamamento público, né? Não tem como escolha, fugir disso. Não tem escolha. Então, eu acredito que, ainda inclusive pela situação financeira da máquina pública, que não vai conseguir honrar essas subvenções, não vai, o prefeito não deve aprovar isso. Porque se aprovar, vai deixar resto a pagar para a próxima administração. E como é que e faz aí ele com pode ser os enquadrado professores na da Sinfônica, por exemplo? Para com a Sinfônica, como é que nós vamos fazer? Eu não sei o que eles vão fazer, mas essa situação estava posta desde o ano passado. Agora, eu avisei enquanto não é verdade? de cultura... Agora o que vão fazer eu não sei. A questão é o seguinte, se aprovar a subvenção esse ano, em ano eleitoral, e não conseguir honrar até dia 31 de dezembro, o prefeito pode ter prejuízos. E foi nesse sentido que ontem na Câmara eles aprovaram um monte de emenda no projeto da subvenção da Santa Casa, que é para garantir que vai ter o dinheiro esse ano, é isso mesmo? Aprovar o projeto não vai garantir que tenha o dinheiro. Mas vai deixar o prefeito numa saia justa que... Esse é um problema que ele criou há 3, 4 meses agora. Ele vai colher esse fruto, vamos ver se ele vai ter 4 milhões. E quando teve a jogadinha lá do repasse da Santa Casa do ano passado. São 4 milhões. Certo. Esses 4 milhões aí vai Mas ser ele ao longo da gestão, ele tem dado esse dinheiro, não tem? De uma certa forma. Tem penado. Tem penado, mas tem não dado. Por falta de compromisso dele, mas pela situação que nós já mencionamos aqui, de caótica, gestão, que se encontra. Pagar salário e tal, o Instituto de Previdência. E o plano diretor? O plano diretor, o primeiro passo para se revisar o plano diretor, na minha opinião, é regulamentar o plano diretor do Nevoeiro Júnior. Certo. Isso foi um legado péssimo para a atual administração. Porque o Nevoeiro Júnior deixou o plano diretor feito em 2006, 2007 e as leis regulamentares sumiram da pauta da Câmara. Hoje ainda faltam 2 leis para serem aprovadas. Acho que são 2, pode ser até Código mais. de Postura. Código de Postura e Código de Obras. Então, enquanto não regulamentar esse plano anterior, não tem como falar em revisão. Essa é a minha opinião. Então perderam tudo esse tempo? Na minha opinião, sim. Aí vão vir os argumentos da vice-prefeita, que conhece muito bem essa área e tal. Certo. Mas não tem como. Então, o que você achou da ideia, assim, da sugestão de que o pedido de vistas vence
da boca das eleições, dá para desconfiar de Já alguma tem um coisa? outro articulado de mais 120 dias, né? Não, mas... E vai ser difícil o pessoal aí tirar que tá, já assinatura. está articulado, mas será que... Porque né, nós sabemos de que corda sai a caçamba. Eu só achei meio esquisito, já que para jogar para as calendas, já fez por 180. Veja bem... Daí eles aprovaram pertinho da eleição. Veja bem, eles não pediram vista pela falta de regulamentação. Até acredito que esse tinha que ser o argumento. Só que eu nem sei se eles lembram disso. Então pediram vista por pressão de vários setores da sociedade, que inclusive o próprio CDU mencionou que algumas das emendas não foram colocadas no projeto e o Zaine ia apresentar a emenda durante a sessão. Então essas emendas não estavam inclusas e isso gerou um certo falta de tipo assim, deram para o Zaine fazer uma média. E além disso tem um discurso político. A Olga e mais 35 assinaram um documento chamando os outros partidos de golpista. Eu, se fosse vereador, não aprovava nada que a Olga tinha colocado a mão. Entendi. Daí a gente ia fazer política com o fígado. Não é? Né? Mas vamos falar na prática. Estou falando da prática. Isso pesa na prática. Na prática pesa. Na prática, aliás, se fosse para pesar mesmo na prática, ela não era mais nada na administração. O prefeito tinha chamado ela e falado, até logo passar bem, porque o prefeito é do... Ela não é mais nada, né? Só vice-prefeita. Não, mas estou dizendo assim, você entendeu o que eu quis dizer. Sim. Teria rompido publicamente. Eu acho que a tese de ficarem juntos é equivocada. Também Eu acho que é equivocada. E nessa altura do campeonato, porque qualquer não decisão tem mais o que ficar juntos, entendeu? O PT não tem. O PT tem que tomar o rumo da esquerda se quiser sobreviver como partido. Senão já caiu para o percentual histórico e vai reduzir, porque o PSOL está crescendo, a rede está crescendo, partidos da esquerda. Eu acho que nós estamos no fim, eu perdi um pouco o meu tempo aqui. Eu queria que você fizesse assim, uma avaliação. Eu queria primeiro que você respondesse uma pergunta para mim que me deixa curioso. Você é a favor da regulamentação da mídia ou você é muito pelo contrário? Pelos moldes de quais o PT defendeu, Não, o PT não defendeu nada, nunca teve projeto do PT. Inclusive a Olga Salomão defendeu aqui, claro, publicamente. Do jeito que ela defendeu, eu sou contra. Certo, não. O que existe é um projeto de lei que é criado pela Frente Nacional de Democratização das Comunicações, que é fruto de um trabalho de anos da sociedade. É o único setor da economia que não tem nenhuma regulamentação. Não existe em nenhum outro país do mundo. Nos Estados Unidos, se o nego quiser fazer o que faz aqui no Brasil, vai preso, entendeu? É dessa regulamentação que eu estou falando. Você é a favor, é contra, como é que você vê? No estágio que nós estamos hoje, eu sou contra. Você é contra. Acho que a longo prazo, com a evolução, pode vir a ser necessário. Mas até isso é bom até falar. Por exemplo, pessoal, vamos usar a figura do nevoeiro, que eu gosto de usar, a figura que é bastante utilizado pela esquerda. Se viesse a regulamentação com o nevoeiro dando as regras, a esquerda seria contra. Certo. Então, no estágio atual que nós estamos, eu acho que é muito complicado falar isso. Que o nevoeiro, além de tudo, é monarquista. Tem um problema grave nessa história aí, que ele se acha moderador sem ser já. Então, entendeu? nós não temos hoje competência, acho que, para fazer essa regulamentação. Porque o Estado está aparelhado e ainda somos patrimonialistas. Então, a regulamentação... A reforma política antes, então, você está falando. Com certeza. Isso que você está falando. Depois nós vamos discutir essa pauta. Vamos terminar em alto astral e falando de coisas locais. Assim. Tem um sujeito aí que é muito meu amigo, que diz que vai batizar essa Câmara de 1 minuto de silêncio. Você concorda? Não concordo, porque a legislatura do Valdir André também tinha. Inclusive, tinha vereador que saía da sessão para esse jogo de futebol. Não, mas eu estou dizendo assim... Então, se for comparar... Não, você não entendeu. Então, a piada é mais cruel. Diz assim, que pode 1 minuto de silêncio na Câmara. Inclusive, ir lá fazer 1 minuto de silêncio pelos 4 anos de silêncio da Câmara Municipal. Você concorda? Sim. E concordo, mas não é característica dessa legislatura. Acho que vem com o tempo. Isso Na minha época não tinha essa parte. Tinha, mas era 1 minuto de silêncio quando morria alguém que... Porque, assim, sabe qual é o 1 minuto de silêncio? É que no nível que chegou, todo mundo merece 1 minuto de silêncio, então eu concordo, qualquer cidadão merece 1 minuto de silêncio. Então vamos fazer 1 minuto de silêncio para todo mundo. Ou vamos transformar numa coisa. É aquilo assim, ó. Não, eu concordo com esse argumento. Meu pai não quer mais ser. A Câmara não é para ficar dando 1 minuto de silêncio. Só que o que eu estou mencionando é o seguinte. Que é errado, na minha opinião, colocar a pecha sobre essa atual legislatura, sendo que a anterior também era assim, e sendo que todos ali são eleitos e compete a você que está assistindo, na hora de votar, escolher a lista da coligação, porque você não vota no candidato, você vota na lista. Então não adianta votar num candidato que tem bastante voto,
Porque você está elegendo o que está embaixo na lista. Então é de primordial importância analisar a lista que está sendo colocada. Além de financiamento público, para acabar a reforma política, tem que fazer a lista de verdade, para ficar claro. Sim. Porque as pessoas que são contra a lista falam assim, não, os caciques vão mandar no partido. Não, os caciques já mandam no partido. Mandam. Então a lista já existe. Já existe. Só não está formalizada para o eleitor visualizar a lista. Então é por isso que na Europa tem lista, para o cara poder visualizar a lista e saber qual... E é a mesma coisa no executivo. Não adianta você eleger o prefeito e não saber quem vai ser o secretariado. Eu acho que, na minha opinião, o prefeito, apesar que é meio complicado na prática, falar quem é o candidato a prefeito e quem é o secretariado já de cara. Não, verdade. O que eu disse, repito, muito difícil o que eu disse, se eu fosse candidato a prefeito, correu até o risco de um tempo atrás, eu estava até pensando em sair, o que eu diria com todas as letras é o seguinte, eu, eleito prefeito de Rio Claro, eu nomeio 30 pessoas de fora da prefeitura. O resto, eu não vou acabar com os cargos, não. Eu vou prestigiar os funcionários, porque você não traz ninguém de fora da prefeitura para fazer aquilo que um cara que está 10, 12, 15 anos fazendo, fazer melhor. Não existe essa possibilidade. Você tem que ter um grupo para planejar, para liderar o processo, para estimular o funcionalismo. Agora, o que não dá é ganhar a eleição e depois colocar qualquer um em cargo, assim, qualquer cargo, né, para melhor falar, para depois fica essa celeuma que tá, né? Certo. Ô, Arcângelo, foi um prazer recebê-lo aqui. A gente vai combinar, de repente, vai voltar o jornalismo diário aqui na TV Cidade Livre, anunciando já publicamente no mês que vem, na nova programação. De repente, você vinha aqui toda terça-feira para fazer um balanço da sessão da Câmara anterior. Eu acompanho a sua coluna, seus textos lá no Jornal Cidade, e eu acho que, assim, se eu tenho algumas discordâncias, já disse para você, do ponto de vista ideológico, eu acho que é um jornalismo de qualidade, que não tenta induzir o leitor não é partidário, vamos deixar claro, né? É um jornalismo que tem ideias, tem ideologia, lógico, mas não é partidário. Então já fica o convite para você, para retornar aqui, e eu deixo você com mais 2 minutos de fama aí para a cidade, você mandar um recado. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade, é um prazer estar aqui e deixar clara essa mensagem de que tudo o que acontece hoje no país é reflexo da população. Ninguém chega ao poder à toa, ninguém vem de nave espacial de fora de um outro planeta para tirar o país da crise e que tudo que está acontecendo, todos nós temos um percentual de responsabilidade e que a eleição está chegando e é a hora de fazer a escolha no que você julga ser o melhor. Porque também é complicado falar o que é bom, o que é ruim, porque isso depende de qualquer pessoa. A pessoa que vai definir o que é bom, o que é ruim, né? Então, vote consciente, é isso que é a questão. Certo. E eu quero agradecer muito a sua audiência, e prometendo voltar na próxima terça-feira com o seu programa Contexto, sempre pela rede Cidade Livre Comunicação Comunitária, debatendo os temas que são importantes para Rio Claro e região. Uma boa noite e até a próxima.